Bom, pessoal, é, já que todo mundo falou, né? Já falamos sobre as nossas questões da semana, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer pontuar sobre alguma coisa? Ou tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Não, não, tô de boa. Certo? Mais Eu tô alguém? tranquila. Ih, hoje ninguém quer falar? Ai, que Bom, milagre. né? Eu, eu, eu tô sussa. Gente, então eu queria falar, porque assim, no dia que eu falei sobre mim, eu fui muito escrota. Então, sei lá, eu queria rever as coisas que foram ditas, dizer coisas novas, mas assim, não vou demorar muito não. Eu só preciso dos insights de vocês, porque tem algumas questões que eu ainda tenho muita dificuldade de falar sobre. Você quer a nossa ajuda? Amiga, a gente tá aqui pra isso, tá? Isso, nós estamos aqui pra isso, pra te ajudar, viu? Bom, eu queria começar pedindo desculpa pelo meu descaso em algumas situações. Sério isso? É armação? Você só pode estar gravando, só pra se promover. Gente, a gente já falou sobre isso. Gravações não vão ser permitidas, tá bom? O que nós conversamos aqui fica aqui, tá bom? Até pra preservar a nossa confidencialidade, não é mesmo? Então, gravações, tá? Isso é proibido aqui, tá bom? Gente, eu não sou idiota, tá? Relax. Não, não tô chamando. Sheila, o que você fez no passado pra gente ficou lá atrás. Quem vive no passado é museu. Ninguém mais aqui tem idade pra essas coisas. Às vezes, pedir desculpa liberta a alma. Alma. É, meio complicado essas paradas de pedir desculpas, cara. Tem que ser sério, tem que ser do coração, porque senão outra pessoa percebe e aí, Eu queria me né? abrir Fica com estranho vocês, essas paradas aí. sabe? Porque por fora eu sou essa mulher forte, decidida, mas por dentro eu tô tão despedaçada. Nossa, sério que você tá assim, amiga? Olha, pode se abrir com a gente, Semana tá? passada eu fechei negócio com uma loja, assim, era pouco, sabe? Mas já ia ajudar no aluguel. Daí eu cheguei lá, pedi pra ver as roupas pra compor o meu look. E as roupas não serviam. Tipo assim, eram do meu número, mas não serviam. Aí eu falei com a dona da loja e ela simplesmente me ignorou. Voltou pra vendedora e falou que eu deveria ser modelo plus size. Gente, plus size. Eu uso 42. 42. Enfim, falei um monte de descaso pra dona da loja e acabei perdendo a parceria. Mas sério, gente, vocês me acham gorda? Eu não diria gorda. Sheila, o problema não é a numeração. O problema é toda essa pressão estética que colocam em cima da gente para entrar no padrão da indústria. Nossa, que merda, meu. Desde que eu entrei nesse ramo, eu conto as calorias. Dieta, eu já fiz todas. Quando eu fiquei menstruada, a minha mãe me levou no médico para ele receitar alguns remédios para eu não engordar. Ela falou que se importava com a minha imagem, mas era emissora, que não queria uma adolescente, eles queriam aquela eterna criança inocente. Sheila, tu é linda, mano. Tipo, perfeita, tá ligado? Tá, bom. Sheila, no meu consultório isso é bem comum, na verdade. Muitas pessoas chegam aqui querendo aprender a controlar a ansiedade, a não descontar sua ansiedade na comida, né? Isso é mais comum do que você pensa, mas às vezes acaba progredindo, acaba chegando num caso de bulimia, numa anorexia, né? Até inanição já aconteceu, então E nem só agora tem outro nome, né? Como é? Jejum intermitente. Ai, Jorge, obrigada. Mas é que assim, eu me olho no espelho e me sinto tão velha e deformada. Aí eu fico pensando em fazer plástica, lipo. E assim, é constante, sabe? Com 6 anos, me levaram pra fazer a minha primeira progressiva. A emissora fez uma pesquisa e falaram que o meu cabelo era muito feio e desarrumado. E além do mais, colocavam unha postiça em mim porque eu roía de verdade. Isso é muito ruim, né? Eu já fiz e o cheiro é horrível.
Ai, é horrível. Nossa, e meu couro cabeludo descascou inteiro por causa da química. Aí minha mãe passava olhinho de bebê e penteava com aqueles pente fino de piolho, sabe? Pra tirar o resto de pele morta que tinha. E daí eles tiveram a brilhante ideia de colocar uma touca pra descolorir os fios, porque meu cabelo era muito escuro. Essas toucas Cara, a minha são cabeça... coisa do satanás, né? Só de ver esses vídeos, eu nunca fiz, mas só de ver eles eu já fico toda arrepiada. Não, nem é tudo isso, tá? Porque eu já fiz e nem é vocês que são mole mesmo. Mas os seus pais não falavam nada? Eles estavam mais preocupados com isso aqui do que com a minha saúde. Sabem quantas festas de amigas eu já fui? Nenhuma, porque eles cobravam pra eu ir. Em compensação, em festa de desconhecido, eu tava sempre lá pra marcar presença. E além do mais, eu não podia comer, porque senão eu ia engordar. Com os pais desses, né? Quem precisa de, né? Jorge. Oi? Querido. Deixa a Sheila terminar, né? Sheila, prossiga. Ai, eu conheci tanta gente, porque todo lugar que eu ia, dezenas de pessoas me acompanhavam, equipe, fãs. Mas depois que tudo acabava, assim, as coletivas, as presenças VIPs, os shows, eu voltava pro quarto de hotel. E era muito solitário, sabe? Eu não me sentia viva em nenhum daqueles momentos, não me sentia à vontade. Assim, claro, tinha os fãs que me passavam a verdade, o amor e o carinho. Mas quem tava do lado pra me dar apoio, me viam como máquina de fazer dinheiro. Certo, então sua relação com a equipe não era lá das melhores. Conselho tutelar, né? Você acha mesmo que eles ligavam pra isso? O meu empresário sempre dava um jeito de deixar tudo dentro da lei. Só hoje eu percebo os absurdos aos quais eu fui submetida. Aí eu fico pensando, será que quem assiste esses programas não se questionam de como essas crianças estão? Será que eles não pensam que elas estão perdendo etapas da vida? Será que eles não se perguntam que a gente não frequentava a escola da maneira certa? Isso, e a escola? Como que era? Eu estudava em um colégio particular que a emissora pagava. E aí eles faziam uns arranjos com nota pra prova e tarefa, até mesmo falta. Eu nunca tive falta no meu boletim. Aí eles faziam um processo aleatório, assim, pra não me sobrecarregar. Esse lance aí não era pesado? Tipo, corre o risco do feitiço virar contra o feiticeiro? Eu pensei da mesma forma, viu? Eu também concordo. Vixe, peraí então, deixa eu pensar um pouco. Tá. Sheila, tá. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Fala um pouco da sua adolescência. Nossa, foi a pior época da minha vida, porque meus pais ficavam no meu pé o tempo todo. E eu não tinha amigos da minha idade, eu só andava com a galera do set. Aí meus pais tiveram que me mudar de colégio e me colocaram num cursinho foda daqui. Às vezes, eu não entendia o que os professores falavam. E aí a galera me chamava de burra, ignorante. Nossa, ver aquelas expressões no rosto deles era insuportável. Sem contar aqueles que vinham querendo seus 15 minutinhos de fama às minhas custas. Esses cursinhos são mesmo ridículos. Eles só ficam jogando um aluno contra o outro, criando umas competições desnecessárias. Sim, e eles cobram 16 horas por dia de estudo. Como que eu ia conseguir? Nunca! A pior situação que eu passei foi na feira de profissões. O diretor pediu pra eu falar da minha. Aí eu peguei o microfone e a galera começou a me vaiar e a jogar bolinha de papel em mim. Eu nunca me senti tão humilhada. E como você encarou essa situação? Alguém te ajudou? Meus Quem te pais ajudou? me trocaram de colégio. Aí depois foi só pra passar de ano mesmo, sabe? Os professores me ajudaram, pronto. Tudo resolvido. Certo. E você tem alguma perspectiva fora desse meio? Fora de tudo isso?
Olha, eu ainda não pensei. Eu achei que o grupo poderia me ajudar, sabe? A tomar uma perspectiva, algum norte. Eu acho, por você ser muito linda e famosa, a área da estética é muito bacana. Aí como daí você já faz sua própria propaganda. Aqui, eu tive uma ideia. Por que você não abre um parque de diversões? Hein? Olha, o nome, já tem até o nome, olha. Disneylandia. Hã? Jorge, isso no caso já existe. Tá? Ô, Sheila, mas você nunca pensou em fazer uma faculdade ou alguma coisa que você realmente goste? Que tal bolo? Quem não gosta de bolo? Esse ramo tá em alta e o investimento não é tão caro assim. Tem vários cursos de confeitaria por aí. É só você se dedicar, o lucro é bom. Eu sei disso porque minha mãe começou na cozinha de casa e hoje ela tem uma loja de chá. Sinceramente, eu nunca me vi em outro lugar, mas agora, com essa conversa, eu me sinto um pouco mais segura de tentar algo novo. Porque, sinceramente, eu tô cansada de produzir conteúdo. Eu tô cansada de me preocupar com tanto de like que eu vou ter e toda essa merda de engajamento. Outro dia, eu fechei parceria com uma pizzaria, mas pensa num troço ruim. Só que, como rolou cachê, todo mundo acha que essa vida de digital influencer é maravilhosa, mas, gente, não é. Eu me sinto uma impostora, uma vitrine. Pensando bem, é isso mesmo. Eu sou uma falsa e eu tô cansada de toda essa pressão em cima de mim. Sheila, olha, você já teve um progresso. Olha como você já tá pensando na sua vida com outro olhar, né? Pensando fora da sua zona de conforto. Isso já é uma mudança, já é algo a se pensar. Eu ando percebendo isso, como eu fui levada a fazer coisas que eu não queria fazer só pra manter relação com a mídia. Assim, eu não ia falar sobre, mas já que estamos aqui, lembram do Marco Antônio, quando eu namorei ele, daquela banda lá? Sim, das calças coloridas, né? Esse mesmo. Mas não era tão bom. Assim, no começo era ótimo, porque a gente ficava horas conversando por videochamada, trocando mensagem. Aí do nada ele aparecia com um buquê de flores e umas declarações tão lindas. Ai, era muito romântico. As nossas agendas eram meio apertadas, mas mesmo assim, foi com ele que eu tive a minha primeira vez. E foi maravilhoso. Mas aí, com toda a pressão da mídia, o fato de eu não ter conseguido renovar o meu contrato, eu comecei a ir com ele nos shows. E era horrível. As fãs se jogavam em cima dele, elas me xingavam. E vocês não vão acreditar, mas elas faziam até bonequinhos voodoos. Ah, não. Eu meti a porrada, não é, Tião? Porra. Jorge, nós já falamos sobre isso. Essa questão de violência, né? Não é legal, né? Não é. Ah, mano, me poupe, né, velho? Pô, puta que pariu, mano. Se fosse eu não sobrava uma, tio. Tá tirando, irmão? Ah, toma no cu, cara. Eu meti a porrada mesmo. Dá uma mãozada aqui, ó. Cacete. Ai, Jorge, eu até queria, mas você sabe como é. Um A que eu fizesse ia ser manchete no dia seguinte. Então, às vezes, eu nem acompanhava ele. Eu ficava no hotel, esperando. Mas aí o Marco começou a usar umas paradas. E aí foi ficando complicado. Pera, maconha, bala, LSD, cocaína, cristal. Todas essas. E ainda misturava com álcool. Antes era só depois do show pra dar aquela relaxada. Aí passou a ser antes pra dar um up. E aí foi por qualquer motivo, qualquer hora. E aí eu tive a brilhante ideia de esconder pra ver se ele parava. Mas aí ele me deu um tapa.
Me chama de vagabunda, aproveitadora. Um tapa. Você se sente como com tudo isso? Quando você lembra desse episódio? Como você se sente, Sheila? Então, vi que você ficou muito emocionada hoje. É que aquele tapa significou muita coisa. E em pensar que tem uma frase pra ajudar na passividade desses atos. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mano, que porra é essa? Como alguém pode sujeitar o outro a nada? O quanto de mulher não fica dependente de relacionamento, principalmente por causa de dinheiro? Ah, mano, não dá. Nunca me senti tão desprotegida. Está difícil?